O sol começava a se esconder atrás das colinas de Monte Verde, deixando um rastro dourado pelo céu enquanto sua luz morria lentamente, dando lugar ao azul profundo da noite. A fazenda se estendia diante de Caliana como um cenário perfeito de um conto antigo, com os campos vastos e verdes se estendendo até onde os olhos podiam alcançar, e a grande mansão de pedra que se erguia orgulhosa no centro da propriedade. Era uma casa de classe, de uma grandiosidade que se fazia perceber pela primeira vez àqueles que a viam de perto. Na varanda, Gabriel Silva se recostava na cadeira de balanço de madeira, com um cigarro entre os dedos, enquanto o vento suave levantava seus cabelos castanhos e bagunçava ligeiramente a camisa branca de linho que ele usava. Ele era um homem imponente, forte, com um corpo esculpido pelos anos de trabalho pesado nas terras da fazenda. Seus olhos azuis, profundos como o oceano, refletiam a luz suave do entardecer, e sua barba rala que realçava seu queixo bem desenhado deixava claro que ele não era apenas o herdeiro de uma grande fortuna, era o tipo de homem que as mulheres olhavam de maneira admirada, e os homens respeitavam em silêncio. Ele não se importava com isso. Gabriel tinha o poder, a riqueza e o status, mas algo dentro dele parecia sempre buscar algo mais do que as convenções sociais podiam oferecer. Ele desejava algo genuíno, algo verdadeiro, algo que fizesse seu coração bater mais forte. Era quando Caliana, a nova cozinheira da casa, entrava em cena, sem nem mesmo saber o efeito que causaria nele. Ela chegou à fazenda por acaso, mas logo se mostrou uma peça fundamental na rotina diária. Caliana era diferente de todas as outras mulheres que ele conhecia. Não se importava com as formalidades, não temia seu olhar atento, nem se dobrava diante da sua riqueza. Ela era uma mulher simples, mas ao mesmo tempo envolta em um magnetismo difícil de explicar. Seu rosto era sereno, com olhos verdes brilhantes, como as folhas nas manhãs de primavera, e cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Seu sorriso era tímido, mas ao mesmo tempo radiante, e ela tinha uma maneira encantadora de falar, como se cada palavra fosse cuidadosamente pensada, mas também carregada de uma genuína vontade de agradar. Naquela noite, Caliana preparava o jantar para a família, sua mente concentrada naquilo que sabia fazer de melhor. A cozinha da mansão tinha um cheiro acolhedor de assados e especiarias, com as panelas sobre o fogo e os talheres dispostos com precisão nas superfícies de mármore. Ela cortava os vegetais com uma destreza natural, enquanto o som da faca afiada se misturava ao suave crepitar do fogo na lareira. Estava absorta no trabalho quando ouviu passos firmes se aproximando. Gabriel entrou sem fazer barulho, observando-a por um momento. Ele a via sempre de longe, mas hoje, algo parecia diferente. Caliana, sem perceber a presença dele, continuava seu trabalho com precisão, seu corpo se movendo com graça, como uma dança silenciosa, e ele ficou ali, contemplando-a. Ele nunca havia visto uma mulher com tamanha concentração e leveza ao mesmo tempo, como se ela fosse parte do próprio lugar. Eu vejo que o jantar de hoje está sendo preparado com cuidado. Gabriel disse, sua voz profunda e suave quebrando o silêncio. Caliana se virou, surpresa, mas logo esboçou um sorriso gentil, os olhos verdes agora brilhando com uma mistura de surpresa e respeito. Quando ela viu Gabriel, um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava mais perto do que ela imaginava, com seu corpo alto e imponente, o semblante sério, mas com algo por trás do olhar que a desconcertava. A camisa aberta na gola deixava transparecer um pescoço forte e firme, e os músculos de seu tórax eram visíveis, como se a própria natureza tivesse esculpido seu corpo para se tornar um homem ainda mais atraente. Eu tento sempre fazer o melhor, Sr. Gabriel. Respondeu ela, controlando a suavidade de sua voz, para não deixar transparecer o que sentia ao estar tão perto dele. Gabriel observou-a por um momento, o olhar afiado e atento, mas suavizando-se aos poucos. Ele se aproximou da bancada onde ela trabalhava e, com um leve sorriso, disse: Você tem algo raro, Caliana. Não é apenas uma boa cozinheira, você traz algo a mais com sua comida. Algo que eu não sei explicar. Ela olhou para ele, levemente desconcertada, sem saber como reagir ao elogio. Mas, antes que pudesse responder, ele acrescentou: A comida é uma maneira de mostrar afeto, não? E vejo que é exatamente isso que faz aqui. Caliana assentiu, sem saber o que mais dizer, seus olhos fugindo por um momento, enquanto ela cortava mais cebolas. Ela sentia uma atração silenciosa por Gabriel,
mas sabia que ele era o patrão, o homem que comandava tudo ao redor, e que ela, como simples cozinheira, deveria manter seu lugar. Nesse momento, Alice, a irmã mais nova de Gabriel, entrou na cozinha com um sorriso radiante. Alice era uma jovem de cabelo loiro, com olhos cor de mel e uma presença iluminada, capaz de aquecer até o ambiente mais frio. Ela tinha uma natureza espontânea e carinhosa, sempre buscando fazer com que os outros se sentissem à vontade. Kaliana, Gabriel, que ótimo ver vocês conversando. Alice disse, indo diretamente para a mesa onde Kaliana acabará de colocar o pão recém-assado. Eu estava só no jardim, mas senti o cheiro maravilhoso da comida lá fora. Gabriel sorriu para a irmã, seus olhos suavizando ao vê-la, enquanto Alice se aproximava de Kaliana, admirando o prato que ela havia preparado. Estou certa de que você vai adorar o jantar. Kaliana respondeu, com um sorriso sincero. Fico feliz que esteja aqui, Alice. Alice observou o carinho com que Kaliana falava, e seu olhar se suavizou ainda mais. Havia algo ali, uma conexão que ela logo perceberia ser mais profunda do que uma simples amizade. Alice, com sua natureza perceptiva, sentiu que havia algo especial entre Kaliana e Gabriel, e mesmo sem saber os detalhes, percebeu que algo estava prestes a mudar para ambos. Enquanto o jantar era servido, a conversa seguiu com naturalidade. Alice contou sobre as últimas novidades de sua vida na cidade, e Gabriel, normalmente tão reservado, parecia mais à vontade, respondendo com mais sinceridade, até que Kaliana, sem perceber, fez um comentário que o tocou mais do que ele gostaria de admitir. A comida é uma maneira de expressar o que sentimos, não é? Quando cozinhamos, fazemos mais do que alimentar o corpo. Alimentamos a alma. Gabriel olhou-a com um sorriso sutil, como se finalmente compreendesse algo que ele sempre soubera, mas nunca quisera admitir. Talvez seja isso o que falta, ele murmurou, mais para si mesmo. Enquanto a noite caía, e a luz suave da lâmpada iluminava a mesa, Kaliana sentiu que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas aquele momento, com Gabriel e Alice ali, parecia ser o início de algo que ela não poderia mais ignorar. Algo que estava prestes a tocar profundamente o coração de ambos. Mas o que Kaliana não sabia, é que ela havia começado a mudar não só o curso da sua própria vida, mas também o de Gabriel, o homem forte e silencioso que estava prestes a descobrir que o amor pode surgir de onde menos se espera. Os dias seguintes àquela noite fluíram com uma leveza inesperada. Gabriel, embora ainda se mostrasse o homem forte e reservado que todos conheciam, não conseguia tirar Kaliana da sua mente. A maneira como ela se movia pela cozinha, com graça e dedicação, o encantava de uma forma que ele não entendia completamente. O modo como ela sorria, com os olhos brilhando e as mãos trabalhando com tanta habilidade, lhe fazia desejar algo mais, mas ele não sabia como lidar com esses sentimentos. Não era de seu tipo se deixar levar por impulsos, mas algo nela despertava um lado dele que ele jamais imaginara sentir. Kaliana, por sua vez, se mantinha focada no seu trabalho, esforçando-se para se encaixar no ambiente de luxo da mansão e na rotina implacável que ele exigia. Ela sabia que o relacionamento entre eles era puramente profissional. Gabriel era o patrão, e ela, a cozinheira. No entanto, havia uma tensão entre eles que não podia ser ignorada. Ela sentia isso, mas tentava se convencer de que não passava de uma atração momentânea, que logo se dissiparia. Foi numa manhã de quinta-feira que a amizade entre Kaliana e Alice começou a se solidificar. Alice, sempre curiosa e extrovertida, entrou na cozinha com um sorriso largo, como se o dia estivesse feito especialmente para ela. Kaliana! Exclamou Alice, seus olhos brilhando com entusiasmo. Eu pensei em te convidar para passear comigo no campo mais tarde. O dia está perfeito, e eu adoraria sair um pouco da casa. O que acha? Kaliana, que estava no meio da preparação de um almoço requintado para os hóspedes de Gabriel, olhou para Alice com um sorriso tímido. Eu adoraria, Alice. Respondeu ela, aliviada por alguém tão genuíno como Alice querer ser sua amiga. Mas tenho muito trabalho. Não posso sair por agora. Alice fez uma careta de desapontamento, mas logo recuperou o sorriso e se aproximou de Kaliana, ajudando-a a organizar os ingredientes. Poxa, você trabalha tanto! Disse Alice, com um tom brincalhão. Como é que você vai se divertir assim? Kaliana riu suavemente, um som que era como música para os ouvidos de Alice.
trabalho é minha diversão, Alice. Eu amo o que faço. E você, o que tem feito para se divertir? Alice, que tinha um espírito leve e aventureiro, começou a contar sobre suas últimas atividades. Ela falava sobre os passeios a cavalo, as tardes no jardim e até as conversas com os outros moradores da cidade. A cada palavra, Caliana sentia que a jovem era alguém com um coração aberto, e uma amizade genuína estava nascendo entre as duas. Alice parecia ter um dom natural para fazer com que os outros se sentissem confortáveis ao seu redor, e Caliana não era exceção. Enquanto as duas conversavam, Gabriel apareceu na porta da cozinha, seu olhar fixo em Caliana. Ela não percebeu sua chegada, mas algo naquele momento despertou uma sensação de possessividade em Gabriel. Ele se apoiou na porta e observou as duas mulheres conversando com risos e olhos brilhando. Não pôde deixar de perceber como Alice estava próxima de Caliana, como se já tivessem uma amizade forte e natural. Ele se sentiu desconfortável, embora não soubesse bem o porquê. Alice, sempre atenta, foi a primeira a perceber sua presença. Ah, Gabriel! Alice disse alegremente, se virando para ele. Você está por aqui? Acho que posso convencer a Caliana a sair comigo depois do almoço, se ela terminar logo. O dia está lindo, e você sabe como eu adoro estar fora da casa. Gabriel olhou para Alice com uma expressão suave, mas logo seu olhar se voltou para Caliana. Seus olhos azuis brilharam com um toque de preocupação, que ele tentou esconder, mas não conseguiu disfarçar completamente. Ele estava começando a perceber o que estava acontecendo dentro de si, algo que ele jamais havia sentido por uma mulher tão simples como Caliana. Uma espécie de ciúmes, talvez? Mas não era só isso. Era um desejo crescente de protegê-la, de mantê-la perto de si, o que o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Eu preferiria que você ficasse por aqui, Caliana. Gabriel disse, sua voz mais baixa do que o habitual. Bem, a casa vai precisar de mais algumas coisas para o jantar de hoje, e seria bom contar com a sua ajuda. A palavra ajuda soou estranha nos seus ouvidos, como se ele estivesse disfarçando um desejo muito mais forte, mas Caliana, sem perceber, aceitou prontamente. Claro, Gabriel. Vou terminar aqui e vou te ajudar com o que precisar. Alice observou a interação entre os dois com um sorriso malicioso nos lábios, percebendo o jogo de olhares que se trocava entre Caliana e Gabriel. Era claro para ela que algo estava se desenvolvendo entre os dois, mesmo que eles não quisessem admitir. Quando Alice saiu para aproveitar o dia no campo sozinha, Caliana ficou com Gabriel na cozinha. Eles se moviam em silêncio, trocando olhares furtivos. Gabriel parecia tenso, e Caliana não sabia se era o peso da sua presença ou o fato de ele ainda se manter tão reservado. Mas, algo estava diferente. Ele se aproximou dela, sem avisar, e Caliana sentiu o cheiro de seu perfume, algo suave, amadeirado, misturado com o frescor do campo. Ele estava mais perto do que ela imaginava, e por um momento, ela ficou paralisada. Caliana, você não acha que precisa de um pouco mais de distração? Disse ele, a voz suave, mas com um tom de algo mais. Alice é uma boa companhia, mas eu sei que o trabalho nunca para você. Está sempre ocupado com algo, não é? Caliana olhou para ele, sem saber o que responder. Havia uma intensidade no olhar de Gabriel que ela não conseguia evitar de se sentir atraída. Algo em sua voz, em seu jeito de ser, despertava nela um sentimento novo, algo que ela não sabia como lidar. Eu gosto de trabalhar, Gabriel. Gosto de ajudar. Disse ela, tentando se manter focada em sua tarefa, mas seu coração batia mais rápido com a proximidade dele. Gabriel permaneceu ali, sem dizer mais nada, apenas observando-a. Ele sabia que estava começando a ficar complicado. Cada vez mais, sentia que queria mais do que apenas a presença dela na cozinha. Queria algo mais profundo, algo que ele não poderia ter, ou pelo menos, não deveria. Mas no fundo, ele sabia que a atração por Caliana não era algo simples. Ela havia entrado em sua vida de maneira inesperada, trazendo consigo não apenas os sabores da comida, mas um sentimento que ele não conseguia controlar. Enquanto ele se afastava, Caliana sentiu uma mistura de alívio e confusão. O que estava acontecendo entre eles? Será que o que ela sentia era reciprocado? E por que Gabriel parecia agir de forma tão possessiva, quando ele nunca havia demonstrado isso antes?
O que ambos não sabiam é que estavam prestes a embarcar em uma jornada emocional e desafiadora, onde o amor, a amizade e os sentimentos reprimidos dariam origem a um romance improvável. Os dias estavam passando lentamente, mas o vínculo entre Caliana e Alice se fortalecia a cada momento compartilhado. A amizade entre as duas crescia, alimentada pelas conversas no fim da tarde, pelos risos durante o trabalho na cozinha e pela cumplicidade que surgia naturalmente. Alice era como uma brisa fresca no dia quente de verão, sempre alegre, espontânea e, ao mesmo tempo, sábia na maneira como compreendia as emoções alheias. Caliana, por outro lado, havia se tornado mais descontraída ao lado dela, encontrando na jovem um refúgio em meio ao turbilhão de sentimentos que começava a sentir por Gabriel. Numa tarde de sexta-feira, as duas estavam na cozinha, preparando um banquete especial para a família de Gabriel, que receberia alguns amigos e investidores. A cozinha estava cheia de aromas deliciosos, com o som das panelas e o tilintar das facas cortando os ingredientes frescos. Alice, que adorava se meter nos preparos, estava mais animada do que nunca. Caliana, você tem que me ensinar como fazer esse molho de tomate. Eu juro que nunca consegui acertar. Alice disse, inclinando-se sobre o fogão e tentando roubar a receita. Caliana, que estava focada em cortar as ervas frescas, olhou para a amiga com um sorriso divertido. Eu te ensino, Alice, mas você precisa seguir exatamente o passo a passo, hein? Não vale improvisar. Impossível não improvisar. Alice respondeu com um sorriso travesso, enquanto despejava um pouco de azeite em uma panela. É assim que a cozinha se torna divertida, não acha? Caliana riu e se aproximou dela, mostrando os movimentos precisos de como cortar as ervas, como equilibrar os sabores na mistura. O segredo é no tempo. Sabe, não é só o que você coloca, mas quando você coloca. Se a cebola ficar dourada demais, o sabor do molho muda completamente. As duas continuaram a cozinhar e conversar por um bom tempo, imersas na atmosfera acolhedora da cozinha. Alice tinha uma energia contagiante, e Caliana, mesmo sendo mais reservada, não podia deixar de se sentir confortável e leve ao lado dela. Enquanto preparavam os pratos, falavam sobre tudo, sobre o que Caliana deixará para trás em sua vida antes de chegar à fazenda, sobre os sonhos de Alice para o futuro e até sobre os pequenos segredos que cada uma mantinha guardados no coração. A amizade entre elas florescia, e isso trazia a Caliana uma sensação de tranquilidade, algo que ela não experimentava há muito tempo. Mas, no fundo, uma parte de Caliana estava sempre ciente de que algo mais estava acontecendo. Algo que ela tentava ignorar, mas que parecia se manifestar a cada olhar furtivo trocado com Gabriel. Ele não aparecia muito durante o dia, salvo quando era necessário supervisionar a propriedade ou as atividades da fazenda. E mesmo quando estava por perto, ele parecia se manter distante, como se fosse incapaz de lidar com o que estava sentindo. No entanto, Caliana não sabia se a distância dele era um reflexo do que ele realmente sentia ou apenas uma forma de controle. Algo estava se formando entre eles, mas ela ainda não tinha certeza de o que era. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Caliana recebeu uma tarefa de última hora: trocar a roupa de cama nos quartos. Ela sabia que os hóspedes estavam prestes a chegar, e Gabriel gostava de tudo impecável para ocasiões como essa. Depois de alguns minutos, ela subiu as escadas em direção ao quarto de Gabriel. Como de costume, pensava que ele já teria ido até o campo para ver o gado, o que significaria que o quarto estaria vazio. Ao chegar diante da porta, Caliana hesitou por um instante. Ela estava tão concentrada nas tarefas do dia que não percebeu a necessidade de bater antes de entrar. Em sua mente, Gabriel estava ocupado no campo, e a porta estava entreaberta, como se o quarto estivesse à sua espera. Sem mais delongas, Caliana entrou com a cesta de roupa de cama, indo em direção à cama para trocá-la. Mas o que ela não esperava era que, ao olhar para o canto do quarto, Gabriel estava ali, no meio do quarto, com a toalha amarrada na cintura e a água ainda escorrendo de seu corpo esculpido. Ele estava se secando depois de um banho e acabava de terminar de se vestir. O tempo parecia parar por um momento. Caliana ficou congelada, os olhos fixos no homem à sua frente. Ela viu o contorno definido dos músculos de seu peito, os ombros largos, o abdômen firme e a linha de seu corpo que parecia esculpida pela própria natureza. Ele estava tão imponente, tão forte, que Caliana não conseguia desviar os olhos. A mistura de vergonha e surpresa tomou conta dela, e ela rapidamente baixou os olhos,
tentando processar o que acabará de ver. Gabriel, por sua vez, se virou imediatamente, um sorriso de leve diversão aparecendo em seus lábios, mas também uma expressão de constrangimento. Ele não esperava que ela estivesse ali, e sabia que a situação havia ficado desconfortável. Kaliana, ele disse, tentando manter a calma, embora um tom de diversão estivesse em sua voz. Acho que você tem um pequeno problema de pontualidade. Kaliana ficou sem palavras, com a face corada de vergonha. Ela sentia seu coração disparar, e suas mãos ficaram tensas ao segurar a cesta de roupa de cama. Eu não sabia que você estava aqui. Eu pensei que já tivesse ido até o campo. Ela disse, sua voz baixa e insegura. Gabriel, ainda com aquele sorriso travesso, deu um passo em direção a ela. A presença dele, tão imensa e cheia de autoridade, parecia invadir o espaço do quarto, fazendo com que Kaliana se sentisse ainda mais desconfortável. Ela queria sair dali, queria desaparecer de vergonha, mas algo a impedia de se mover. Gabriel começou, parando diante dela, olhando-a com uma intensidade que ela não conseguia entender. Acho que vou precisar de um pouco de privacidade, não? Kaliana, finalmente recuperando um pouco de compostura, engoliu em seco e, com um movimento rápido, se virou para sair. Desculpe, Gabriel. Eu não queria, ela estava atonita, com as palavras falhando-lhe na garganta. Antes que ela pudesse sair do quarto, Gabriel, num impulso quase imperceptível, colocou a mão gentilmente no ombro dela. O toque foi suave, mas poderoso, e Kaliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não se preocupe, Kaliana. Não foi nada. Apenas, tenha mais cuidado da próxima vez, ok? Disse ele, com um tom mais suave agora, como se tentasse aliviar a tensão. Kaliana assentiu rapidamente, ainda sem coragem para olhar para ele novamente. Ela se afastou o mais rápido possível e desceu as escadas, o coração batendo forte. Sentia-se confusa, envergonhada, mas também estranhamente atraída. Gabriel era, sem dúvida, o homem mais imponente que ela já havia encontrado. E agora, ela sabia disso de uma maneira muito mais visceral. A amizade com Alice se tornava ainda mais importante para Kaliana. As tardes juntas na cozinha, as conversas e risos, eram seu alicerce. Ela precisava de Alice, mais do que nunca, para lidar com as emoções tumultuadas que começavam a crescer dentro dela. Enquanto isso, Gabriel se tornava cada vez mais uma presença constante em seus pensamentos, de maneiras que ela tentava reprimir, mas que não podia ignorar. No fim das contas, Kaliana sabia que a linha entre a amizade e o desejo estava ficando cada vez mais tênue. E ela não sabia até onde esse caminho a levaria. Os dias na fazenda continuavam a passar com uma rotina quase previsível, mas Kaliana sabia que algo dentro de si havia mudado desde aquele encontro inesperado com Gabriel. O calor do desejo que ela tentava ignorar havia se instalado de maneira silenciosa e persistente. Cada vez que seus olhos se cruzavam com os dele, ela sentia o coração acelerar, as mãos suarem. Mas ela sabia que não podia ceder a essas emoções. Ele era o patrão. Ela, a cozinheira. A linha entre ambos parecia intransponível. No entanto, algo nas entrelinhas parecia desafiar essa distância. Nos últimos dias, Gabriel começou a se comportar de maneira um pouco diferente. Seus olhares estavam mais intensos, suas palavras mais carregadas de um tom provocador. Ele ainda mantinha a distância, mas havia uma energia entre eles que não podia ser ignorada. Kaliana, por mais que tentasse se concentrar no trabalho e em sua amizade com Alice, não conseguia desviar os pensamentos de Gabriel. Naquele fim de tarde, ela estava sozinha na cozinha, preparando o jantar para os poucos convidados que ainda estavam na fazenda. Alice estava com ela, mas se afastou para ir ao campo, quando Gabriel entrou na cozinha sem fazer barulho, como sempre fazia. Boa noite, Kaliana. Ele disse, com um sorriso enigmático nos lábios. Ela se virou, sentindo um arrepio correr pela espinha. Ele estava ali, parado na entrada da cozinha, com as mangas da camisa arregaçadas, o olhar intenso como sempre. Ela tentou manter a compostura, mas algo em seu tom a deixou desconcertada. Boa noite, Gabriel. Ela respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Algo que eu possa fazer para você? Ele se aproximou lentamente, quase como se estivesse saboreando a presença dela, aproveitando a tensão no ar.
Talvez, você possa me dar uma boa razão para ficar aqui mais tempo. A voz dele saiu baixinha, quase um sussurro, mas com um tom provocante. Kaliana sentiu o calor subir pelo pescoço e até as bochechas. Ela estava completamente ciente do que ele estava insinuando, mas não queria ceder à tentação. Não poderia. Era a linha entre o profissionalismo e o desejo incontrolável, e ela sabia que se cruzasse essa linha, não haveria volta. Gabriel, não acho que seja uma boa ideia. Ela disse, tentando se afastar discretamente enquanto colocava os pratos com mais firmeza sobre a bancada. Mas os olhos dele não a deixavam escapar. Ele deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais, até que estavam quase a um braço de distância. O ar entre eles parecia eletricamente carregado, e Kaliana sentia o cheiro de seu perfume se misturar com o aroma do jantar. Por que não? Ele perguntou, agora mais próximo, sua voz carregada de uma provocação irreconhecível. Tem medo de ceder à tentação, Kaliana? O olhar dele estava fixo no dela, e a intensidade dele parecia penetrar em sua alma. Kaliana podia sentir seu corpo responder automaticamente. Sua respiração estava mais rápida, o coração batendo com mais força. Ela queria resistir, queria manter o controle, mas uma parte de si mesma desejava ele de uma maneira impossível de ignorar. Eu não, ela começou, mas a palavra ficou presa na garganta. Sua mente estava em tumulto. Gabriel sorriu, como se soubesse exatamente o efeito que tinha sobre ela. Não se preocupe. Eu sei o que você sente. Ele disse, com um sorriso que parecia conhecer cada segredo do seu coração. Não há vergonha no desejo, Kaliana. Você não precisa se esconder de mim. Ela ficou paralisada, sem saber como reagir. Ele estava perto demais, o toque de seu corpo quase palpável, e Kaliana não podia negar o magnetismo entre os dois. A tensão estava tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Mas, antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha se abriu abruptamente, interrompendo o momento tenso. Um novo funcionário entrou, trazendo consigo a distração necessária para afastar os olhares carregados de Gabriel. Kaliana? O homem disse, com uma voz baixa e timidamente curiosa. Sou o novo ajudante de campo. O Sr. Gabriel me pediu para vir até aqui e ver se você precisa de mais algum ingrediente ou ajuda. Kaliana respirou fundo, afastando-se rapidamente de Gabriel, sentindo o rosto quente e os pensamentos embaralhados. Ela se virou para o novo funcionário, tentando recuperar a compostura. Ah, sim. Claro, o que você precisa? Ela perguntou, forçando um sorriso. O homem era alto, magro e tinha uma presença discreta, mas sua aparência lhe dava uma certa imponência. Seus olhos eram claros, e ele parecia estar mais do que disposto a fazer qualquer coisa para agradar. Mas, ao ver a reação de Kaliana, ele parecia ter ficado um pouco desconfortável. Gabriel, que observava a cena com um sorriso abafado, virou-se lentamente, como se tivesse notado o impacto que a chegada do novo funcionário causará em Kaliana. Um sentimento de ciúmes brotou em seu peito. Ele não queria admitir, mas a ideia de outro homem se aproximando dela o deixava irritado. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo com ele, mas não gostava da sensação de insegurança que lhe dava a presença daquele estranho. Ah, sim, claro. Se precisar de algo, me avise. Gabriel disse, antes de sair da cozinha, mas não sem lançar um último olhar para Kaliana, que parecia ainda abalada. O olhar dele estava cheio de algo inconfundível. Era possessividade. Kaliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou se concentrar no novo ajudante. Então? O que você precisa? Ela perguntou, tentando desviar a mente de Gabriel, mas ele ainda estava ali, em sua mente, seu sorriso, sua presença. E o desejo crescente que ela sentia por ele. Era algo difícil de controlar, difícil de ignorar. O ajudante explicou o que havia sido solicitado, e Kaliana se sentiu aliviada por poder se concentrar em algo mais prático. Mas, mesmo assim, a tensão no ar entre ela e Gabriel não desapareceu. Ela sabia que algo estava acontecendo, algo que ela não podia mais controlar. E enquanto ela tentava se focar no trabalho, sentia o peso dos olhares de Gabriel sobre ela, como se ele estivesse sempre ao seu redor, esperando a hora certa para finalmente ceder ao desejo que os dois guardavam dentro de si.
O jogo de provocações, ciúmes e desejo estava apenas começando, e Caliana não sabia o quanto seria difícil resistir a essa atração. A festa na pequena vila próxima à fazenda era um evento tradicional que acontecia uma vez por ano. Todos os moradores se reuniam para celebrar a colheita, compartilhar histórias e, claro, se divertir. Gabriel decidiu que seria o momento perfeito para levar todos da fazenda e marcar presença. Ele sabia que a confraternização seria uma boa oportunidade para fortalecer laços com seus funcionários e, ao mesmo tempo, se distrair um pouco da rotina pesada. Caliana, com a excitação da novidade, ficou animada com a ideia de ir até lá. Era uma chance de relaxar, ver um pouco da cidade e, quem sabe, divertir-se um pouco fora do seu habitual papel de cozinheira. Alice estava igualmente animada, empolgada com a ideia de socializar fora dos muros da fazenda. Gabriel não parecia particularmente animado com a ideia da confraternização, mas insistiu para que todos participassem. Ele queria, no fundo, garantir que Caliana estivesse ao seu lado, mas de uma forma que ela nem imaginava. Quando chegaram ao local, a atmosfera estava carregada de risadas, músicas tradicionais e o cheiro de comida que fazia os estômagos roncarem. As mesas estavam decoradas com flores simples e coloridas, e as luzes penduradas nas árvores criavam uma atmosfera aconchegante. Os risos e as conversas preencheram o ar, mas, para Caliana, havia uma estranha tensão. Ela estava lá, cercada por pessoas da fazenda e pelos moradores da vila, mas seus olhos não conseguiam deixar de procurar por Gabriel. Sempre que ele estava por perto, ela sentia um nó no estômago. Ela estava com Alice quando o novo funcionário, Luiz, se aproximou. Ele estava sorridente, confiante, e parecia ter se adaptado rapidamente ao ambiente. Caliana não podia deixar de perceber que, além de ser um bom trabalhador, Luiz também era charmoso. Ele a cumprimentou com um sorriso largo, que imediatamente causou uma reação inesperada em Gabriel, que os observava de longe. Seus olhos escuros brilharam com uma intensidade que Caliana não havia notado antes. Caliana, você está maravilhosa esta noite. Luiz disse, com um tom suave e cortês, estendendo um copo de suco de laranja fresco. Eu estava pensando, talvez possamos dançar mais tarde? A música está ótima, e você tem um jeito especial de mover os pés. Caliana riu, surpresa pela ousadia do comentário, mas também flatterida. Oh, Luiz, muito obrigada, mas ela começou a dizer, mas antes que pudesse terminar a frase, o som familiar da voz de Gabriel interrompeu a conversa. Ela vai dançar comigo. Gabriel disse de forma firme, aproximando-se rapidamente. Seu olhar estava intenso, e sua presença impunha respeito. Ele se colocou ao lado de Caliana, quase como se quisesse protegê-la, mas a maneira como seus olhos brilharam denunciava algo mais, possessividade. Luiz, embora surpreso com a intervenção direta de Gabriel, não parecia intimidado. Ele sorriu, mas Caliana podia perceber que a tensão entre os dois estava começando a crescer. Gabriel, Luiz começou, mas não teve tempo de completar a frase, pois Gabriel já se aproximava de Caliana de maneira protetora. Ele colocou uma das mãos no ombro dela e, com um sorriso ligeiramente provocante, a puxou para mais perto, tomando a frente na conversa. Eu acho que vou ficar com ela essa noite, Luiz. Gabriel disse, com a voz baixa, carregada de um tom que não deixava margem para discussão. Caliana sentiu o corpo se tensionar com o jeito possessivo de Gabriel. Ela olhou para ele, surpresa com a maneira como ele estava se comportando, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se aqueceu. Havia algo irresistível na forma como ele se aproximava, a maneira como suas mãos se moviam com precisão e domínio, como se ele quisesse deixar claro que ela estava sob sua proteção, ou talvez, sob seu controle. Luiz sorriu e recuou, dando um passo atrás, e Caliana ficou momentaneamente perdida em seus pensamentos. Gabriel, no entanto, não parecia se importar em deixar a situação desconfortável. A música começou a tocar mais alto, e Gabriel, com um sorriso travesso nos lábios, pegou a mão de Caliana com firmeza e a puxou para a pista de dança. Ela não sabia o que o deixava mais confuso, a tensão palpável entre os dois ou a crescente atração que ela sentia por ele. Ela podia sentir o olhar dele sobre ela, como se ele estivesse aguardando alguma reação sua. Vamos dançar. Gabriel disse de maneira simples, mas sua voz soava como um comando. Caliana hesitou por um segundo, mas a força do toque dele e a energia entre eles a fizeram se mover sem dizer mais nada.
Ela se encontrou nos braços dele, o corpo de Gabriel contra o dela, de uma forma que parecia muito mais íntima do que uma simples dança. Ele a puxou mais para perto, seus corpos quase colados, e ela sentiu a tensão de suas mãos em sua cintura, o calor de seu corpo se misturando ao dela. Você está linda hoje, Caliana. Gabriel murmurou perto de seu ouvido, a voz rouca e carregada de desejo. Não devia ser tão atraente. Está me deixando maluco. Caliana engoliu em seco, o calor subindo pela sua pele. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela, mas ao mesmo tempo, algo nela também queria ceder. Era uma sensação de inevitabilidade. Ela sabia que não deveria, mas ao mesmo tempo, não conseguia evitar. O desejo estava lá, queimando entre eles. Então, sem que ela tivesse tempo de se preparar, Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente, de forma impetuosa, beijou-a, seus lábios encontraram os dela com uma urgência que a deixou sem ar. O beijo foi profundo, cheio de uma paixão inesperada, e Caliana sentiu seu corpo reagir de forma instintiva, seus braços se envolvendo ao redor dele, a pele pegando fogo. No momento em que seus lábios se separaram, ambos estavam ofegantes. Caliana olhou para Gabriel, seus olhos se encontrando, e ela sentiu algo que não podia mais ignorar. Algo entre eles havia mudado, e ela não sabia mais como voltar atrás. Ela abriu a boca para dizer algo, mas a música alta e o clima festivo ao redor dificultavam qualquer tentativa de comunicação. Os dois estavam imersos em um momento único, e Caliana sabia que nada seria mais importante naquele instante do que o que acabará de acontecer. Mas, então, Luiz reapareceu, mais uma vez interrompendo o momento. Ele estava com um sorriso discreto, mas seus olhos não estavam mais amigáveis. Ele se aproximou com uma postura mais assertiva, e Caliana sabia que ele não desistiria tão facilmente. E, enquanto a tensão entre os três se intensificava, Gabriel não pareceu disposto a deixar a situação escapar. Ele se aproximou de Caliana mais uma vez, seus olhos firmes e desafiadores. Não se atreva a se aproximar dela. Ele disse de maneira baixa e ameaçadora, seu tom carregado de possessividade. O sorriso de Luiz desapareceu lentamente. Caliana sabia que havia algo inevitável no que estava acontecendo. Ela estava no meio de uma tempestade de sentimentos intensos, e não sabia se seria capaz de controlar o que vinha a seguir. O beijo de Gabriel, sua atitude possessiva, e a chegada do novo funcionário deixavam claro que, independentemente de como as coisas terminassem, nada seria mais o mesmo. O que aconteceria depois? Caliana não sabia, mas sentia que este era o começo de algo intenso e incontrolável, um desejo que os três não conseguiriam mais ignorar. A história deles estava apenas começando.